Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui em mais um evento da Fundação Itaú Unibanco e do Funbep. Como todos sabem, nós temos tido aqui já há bastante tempo diversas ações no sentido aí de propiciar conhecimentos na área de educação financeira e previdenciária dos nossos participantes e assistidos. Então, acho que é mais uma oportunidade numa semana especial em que estão sendo promovidos diversos eventos aí na Semana Nacional de Educação Financeira e Previdenciária, na sua 10ª edição, que é promovida aí pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira. E a participação da Fundação e do Funbep tem sido constante, né? Hoje nós vamos contar aqui com a participação da professora Maria Gurgel, que é escritora e fundadora do projeto Resguarde, que trata dessa matéria, que vai trazer aqui muitos conhecimentos para compartilhar com vocês. Mas antes, eu acho que é oportuno a gente fazer sempre uma reflexão das ações aqui da Fundação, os nossos números. Então, fazendo os nossos destaques, a gente precisa lembrar que a Fundação Itaú Unibanco e o Funbep, que são duas entidades ligadas aí ao conglomerado Itaú Unibanco, a Fundação, pelo seu tamanho, seu porte, foi classificada como entidade sistemicamente importante. Temos aí a 5ª maior fundação do país, né? E administra, entre outros planos, o maior plano na modalidade de contribuição definida. Na fundação nós temos aí o nosso maior capital, são os participantes. Nós temos aí mais de 54 mil participantes. Eu gosto sempre de frisar que são 54 mil famílias que estão amparadas por esse benefício, né? E administramos aqui 17 planos de benefício. No Funbep, que também não é bastante expressivo, né? Apesar de ocupar a 27ª posição no ranking de fundações aí na classificação da Previc, detém aí a 14ª posição em termos de porte de planos de benefício definido. Lá no Funbep nós temos 6.400 participantes. Então, se somarmos as duas entidades, ultrapassamos a casa aí de 60 mil participantes ou 60 mil famílias, como eu mencionei, né? E em termos de planos, juntando as duas entidades, nós temos então 19 planos sob gestão aqui da Fundação. Em termos de recursos, nós temos aí aproximadamente 38 bilhões de reais sob gestão, somando as duas entidades. E no ano passado, para se ter uma ideia, pagamos benefícios aí que chegaram perto de 2 bilhões e meio de reais, né? Uma contribuição à manutenção do padrão de consumo dessas famílias e, por que não dizer, da própria dignidade que a gente vê hoje com muita dificuldade no país para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer esse investimento ao longo da sua vida, na sua carreira, né? Para isso, na próxima tela, a gente pode ter também uma referência à gestão desses 60 bilhões, desses 36 bilhões ou dessas 60 mil participantes, se dá através de uma gestão muito regrada, né? Através da normatização, que a nossa lei maior, além da Constituição, a Lei Complementar 109, que regula a nossa atividade, os regulamentos dos planos, que são o próprio contrato que nós temos que administrar como dirigente da Fundação.
nós temos aqui a responsabilidade de assegurar o fiel cumprimento desses contratos, desses regulamentos, e fazemos isso através de um rigoroso controle de gestão de risco, de compliance, de observância na legislação e boas práticas, também na gestão dos investimentos, através de um comitê de investimentos e comitê de controle de risco nesses investimentos, e principalmente um compromisso aí com a nossa comunicação e ações, observando sempre os padrões éticos e de transparência que requer para uma atividade como essa. Mas eu não vim aqui para ficar contando para vocês sobre o que nós fazemos. Acho que é sempre bom recordar e reforçar que o trabalho que nós temos aqui empenhado com a nossa equipe aqui nas fundações. Mas eu quero passar aqui e chamar a professora Maria Gurgel, que vai aí nos brindar com uma palestra sobre ativos de uma vida, né? Recordando aí a sua atividade como fundadora desse projeto Resguarde. Então, Maria Gurgel, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui compartilhando esse tempo e o seu conhecimento nessa tarde, e desejo a todos os presentes que aproveitem bastante esse evento. Um grande abraço. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Reginaldo e à Fundação Itaú Unibanco pelo convite. Queria agradecer a todos os participantes ativos e assistidos das duas fundações aqui representadas hoje, Itaú Unibanco e Funbep, e também aos colaboradores da Fundação Itaú Unibanco, que eu acho que também estão presentes aqui hoje. Então, muito obrigada. Vamos lá, então, vou falar hoje sobre investimentos de uma vida, né? Quais são os ativos nos quais a gente tem que investir para suportar qualquer projeto de vida futuro que a gente tenha, né? Dado o tempo que a gente tem, o meu foco vai ser muito no poupar, com algumas incursões em resiliência financeira, já que esse é o tema central dessa 10ª semana de educação financeira do ENEF. Tá bom? Então vamos lá, Maria Gurgel, quem sou eu, né? Eu vou contar aqui uma historinha rápida para vocês entenderem quem eu sou e o que é a Resguarde. Eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva, eu tenho uma passagem de 35 anos no mundo corporativo e sempre fui uma pessoa muito apaixonada por criança, por literatura e por educação. Nesses meus 35 anos de mundo corporativo, eu fui presidente de um grande fundo de pensão durante 4 anos e ali eu descobri mais uma paixão, né? Essa necessidade de conscientizar as pessoas para pouparem sempre. E aí eu conto sempre uma historinha que foi bem ilustrativa, que mudou muito aí a minha vida, né? Quando eu assumi a presidência do fundo, eu era uma ex-executiva de recursos humanos, com algumas incursões em áreas financeiras, eu não conhecia tanto de previdência. Então, o que eu fiz? Eu sentei com todas as áreas do fundo para entender o que eles faziam, né? E nesse processo, eu estava em Vitória, numa agência de atendimento do fundo, e passei o dia inteiro assistindo os atendimentos, né? As atendentes só falavam, você quer a Maria, ela tem treinamento, eu ficava lá quietinha só assistindo. Eis que entra essa pessoa, um homem beirando seus 65 anos, todo animado, com toda a documentação, falou para ela, olha, tá aqui a minha documentação, vou me aposentar, eu queria saber com quanto que eu vou me aposentar, né? A atendente explicou tudo para ele, quando ela entregou para ele o papel com a simulação de renda dele, ele olhou e tomou um susto, ele falou, não, está errado, a senhora calcula de novo? Ela falou, não está errado. Enfim, ela explicou que não estava errado, ele entendeu, na verdade, a regra que tinha no fundo era que se ele depositasse até 9% do salário dele, a empresa fazia a complementação de 9%. Ele sequer depositava os 9%, ele ficou na faixa de uns 3%. Então, realmente o saldo de conta dele não era alto, ele entendeu tudo isso e no final ele virou para ela e falou assim, mas o que eu faço? O que eu faço para mudar isso? Ela falou, o senhor tem dinheiro para aportar o plano? Ele falou, não. E aí ele insistiu, né, o que eu faço? O que eu faço? Ela terminou a conversa de uma forma extremamente doce e educada, mas com uma mensagem muito dura, não foram essas as palavras que ela usou, mas a mensagem foi, nada, o senhor tinha que ter feito há 20, 30 anos atrás. É óbvio que ela não falou desta forma, né, mas a mensagem foi essa. Quando ele se levantou, eu olhei para ela com um olhar um pouco assustado, né, e ela me falou, olha Maria, não me olha dessa forma, porque isso acontece com uma certa regularidade. Esse episódio mudou totalmente a minha vida, assim, rendeu alguns episódios, né,
eu escrevi um artigo para um grande jornal carioca, falando do meu arrependimento, porque quando eu era diretora de RH da empresa patrocinadora, eu não dava tanto atenção a esse benefício como eu deveria ter dado naquela época. Renderam inúmeras ações de educação no fundo para aumentar esse nível de consciência das pessoas, de que existe longevidade, que a gente precisa se preparar para ela. E eu comecei também a ter um olhar um pouco mais crítico no meu entorno, e eu me dei conta que tinha muita gente querida no meu entorno que precisava de ajuda, né? E eu falei, poxa, é isso que eu quero, assim, eu amo esse trabalho, mas esse trabalho eu fiquei 4 anos no fundo e depois eu fui chamada de volta para a empresa patrocinadora, agora não mais no Brasil, no Canadá, e eu fui vice-presidente lá, não mais com Previdência, infelizmente, mas com RH de novo e com Excelência Operacional. Fiquei alguns anos no Canadá, e no meio da pandemia, eu tomei uma decisão que muita gente tomou no meio da pandemia, né? Eu me aposentei do mundo corporativo, né? Foram 35 anos ótimos no mundo corporativo, mas eu estava muito cansada e 2, eu queria fazer alguma coisa com essas minhas paixões, né? Criança, literatura e educação, agora com foco mais em educação financeira. E aí, iniciei meu período sabático em meados de 2020 e pela primeira vez em muitos anos eu tinha tempo, né? Então comecei a pesquisar o que existia no Brasil hoje do ponto de vista de literatura infantil temática, né? Porque como mãe de alguns filhos, todas as vezes que eu tinha algum issue com as crianças, eu buscava se tinha alguma coisa de literatura que pudesse me ajudar, né? Ajudar a mim e as crianças. E me dei conta que hoje no Brasil você tem ótima literatura infantil temática para lidar com temas de bullying, discussões de raça, de gênero, de deficiências, de sentimentos, mas tinha muito pouca coisa de literatura infantil temática de qualidade para educação financeira. E eu falei, opa, descobri meu caminho, é isso que eu vou fazer. Alia todas as minhas paixões, né? Vou escrever esses livros. E o que aconteceu? Eu escrevi meu primeiro livro, chama A Bicicleta, conta a história da Nina, uma menina. Esse livro para as crianças de 4 a 8 anos. Conta a história da Nina, uma menina que mora numa cidade do interior, ela começa a ver uns cartazes de competição de bicicleta. Ela ficou encantada, mas ela tinha alguns problemas. Ela não sabia andar de bicicleta, ela não tinha bicicleta e o pior de todos, ela não tinha dinheiro para comprar bicicleta. Então o livro conta toda a saga de como a Nina, junto com o melhor amigo dela, conseguiram resolver esse problema para ela conseguir comprar uma bicicleta e participar da competição. Uma coisa era eu ser uma leitora voraz, como eu sempre fui, a outra era ser escritora, né? Eu nunca tinha escrito nada, dei esse livro para todo mundo ler e voltaram alguns ajustes finos que eu tinha que fazer na história, mas voltou principalmente muito incentivo. Maria, esse é o caminho, isso é ótimo, a gente não tem muito isso no Brasil, então eu me animei, publiquei A Bicicleta e escrevi mais 6 livros infantis, né? Então são 6 livros para a turminha de 4 a 8 anos e um livro para a turminha de 8 a 12 anos. Com base, né, nos livros, né, eu montei a Resguarde Criança que Poupa, né, o nome da coleção é Criança que Poupa, e desde então eu tenho feito, em março do ano passado eu lancei um site para vender os livros, fiz um Instagram para poder dar dicas para pais, professores, responsáveis, e desde então eu tenho feito alguns projetos corporativos, principalmente em escolas públicas, patrocinados pela iniciativa privada, e tenho feito muito essas palestras. Né? Então, foi assim que tudo começou e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Eu acho que toda startup, quando ela nasce, ou um projeto, a gente vem com a ideia de tentar minimizar uma dor de mercado, né? Qual era a dor de mercado que eu enxergava quando eu montei a Resguarde, né? O nível de endividamento no Brasil, que é uma realidade muito cruel, né? O Brasil hoje está entre os países com menor nível de poupança do mundo. O FMI lançou uma estatística recente, 1 ou 2 anos atrás, né, mostrando o Brasil lá no bottom dos 10% dos países que menos poupam, né, do ponto de vista de poupança privada sobre o PIB. Essa outra estatística aqui em azul em cima, 78 em cada 100 brasileiros terminaram o ano de 2022 endividados. O CNC tem feito essa estatística todos os anos, aumentou, em 2021 eram 70, agora aumentou para 78.
No Brasil, a gente tem aí grupos que, graças a Deus que eles existem, mas era melhor que não existissem, né? Que se a gente não tivesse esse problema. A gente tem o grupo de devedores anônimos, que é um braço dos alcoólicos anônimos, que adaptou os 12 passos para ajudar pessoas a saírem das dívidas. O grupo de superendividados, que vem do Procon de São Paulo. A última vez que eu olhei, eles já estavam com mais de 50 milhões de participantes e eles tinham uma estatística que a média dos devedores que são parte do grupo, eles ganhavam em média R$3.000 e deviam em média R$90.000, né? Isso é fácil de acontecer quando a gente pensa em juros de banco, cartão e etc. E o último aqui, né, que assim, essa falta de conhecimento de planejamento financeiro, de consciência previdenciária, de que existe longevidade, tem feito com que as pessoas prolonguem quase ao infinito a vida laboral, ou seja, as pessoas não param de trabalhar porque não se planejaram, né? Então, assim, como é que a gente resolve isso, né? Eu acho que, eu vou falar um pouquinho disso, mas a gente conscientizando os adultos desses investimentos que a gente tem que fazer ao longo da vida e de todas as questões comportamentais que estão por trás aí dessa jornada do poupar, né? E, por outro lado, eu acho que a gente tem que preencher esse gap de total falta de educação financeira, né, que a gente tem hoje com crianças, adolescentes e jovens adultos, seja em casa, seja na escola, né? Então, vamos lá, esse é o problema. Vamos tentar dar uma olhadinha aí no como é que a gente pode começar a trabalhar aí algumas soluções. Bom, Maria, você está falando para adultos quando o foco são as crianças, né? Por quê? Porque a maior fonte de influência das crianças são os pais. Isso não é diferente quando o assunto é dinheiro. Então, os pais precisam estar organizados do ponto de vista financeiro para que eles possam ajudar os seus filhos nessa linda jornada que é a educação financeira infantil, né? Então, é por isso que eu tenho feito tanta palestra para adulto com o tema de adulto, né? Bom, quando eu faço essa palestra presencialmente, eu gosto de olhar a expressão no rosto das pessoas quando eu faço essa provocação. Se projeta no futuro, um futuro onde os seus filhos estejam adultos, ou se seus filhos já forem adultos, os seus netos sejam adultos. Eles lidam com dinheiro exatamente como você lida hoje. Como é que isso te deixaria, né? Preocupada, orgulhosa, orgulhoso? Enfim, vamos lá, só uma provocação para nós começarmos aqui. Bom, aqui, investimentos de uma vida. Eu fiz esse modelo para deixar bem simples quais são os investimentos que a gente precisa fazer nos ativos que vão dar suporte a qualquer projeto de vida futuro da gente. Como a gente está falando aqui de 2 entidades de previdência complementar fechada, vamos considerar que esse investimento de projeto de vida futuro seja a aposentadoria, né? Então, quais são os ativos que a gente precisa investir para chegar lá bem? Primeiro, ativos de vitalidade, família, amigos, saúde física, saúde mental. Por que tem esse nome? Por uma razão muito simples, é o que mantém a gente vivo, né? Então, é por isso que tem esse nome. E a gente tem que estar investindo neles ao longo de todas as nossas vidas, né? Porque eles são construídos ao longo de uma vida. A gente não pode nunca renegar os ativos de vitalidade. Segundo, ativos de conhecimento, né? Dado a infodemia que a gente vive hoje e a velocidade com que a informação fica obsoleta nos dias de hoje, é imperativo que a gente esteja se requalificando sempre, se reinventando sempre, né? Uma coisa era se a gente pegar os nossos, né, a geração dos meus avós, né? Eles provavelmente estudavam, aprendiam um ofício ou iam para a faculdade, aquele ofício ou aquela graduação os levava até o final da vida laboral deles, trabalhavam e depois eles se aposentavam, né? Hoje em dia não dá mais para ser assim por essa velocidade, né? A gente tem estatísticas hoje que, dependendo da área de conhecimento, o que você aprende no primeiro ano de uma faculdade já tem 30% de informação obsoleta quando você está se formando naquela faculdade. Então, essa velocidade, ela muda muito essa relação de trabalho, né? O que acontece? Principalmente para essas novas gerações que vão viver a vida dos 3 dígitos de idade, essa turma vai estudar enquanto está morando com os pais, depois vai trabalhar, estudar e eventualmente se aposentar lá no final. Só que essa aposentadoria vai vir a
acompanhada de alguns trabalhos, né? Não mais nesse sentido de empresa, etc., mas alguns trabalhos provavelmente vêm junto, né? Vêm a reboque. Para quem não conhece ainda, eu acho que vale muito entrar no conceito de portfólio de carreira, né? O que é o portfólio de carreira? É a gente ter na vida não só o nosso plano A, mas o plano A, o plano B, o plano C, principalmente nesse mundo tão veloz que a gente vive hoje, né? Eu gosto aqui de dar o exemplo de um rapaz, eu estou fazendo um game para a Resguarde, né? Um dos meus livros está sendo transformado num game, e eu tenho falado com esse desenvolvedor, eu só consigo falar com ele depois das 6 da tarde. Aí um dia eu perguntei, mas por que a gente só se fala depois das 6 da tarde? Ele falou, não, porque durante o dia eu tenho meu emprego, eu sou analista de seguros, né? Trabalho numa seguradora e à tarde, a partir das 6 da tarde, eu desenvolvo games, né? E eu falei para ele, você não fica exausto? Ele falou, não. A minha paixão é desenvolver games, então eu estou trabalhando aqui embaixo com a minha paixão para um dia essa minha paixão virar minha atividade principal, né? E quando ela virar sua atividade principal, você vai arrumar outra? Ele falou, com certeza eu vou arrumar outra, né? Porque eu quero ter um plano B, um plano C. Então, as novas gerações já vêm pensando muito dessa forma, né? De múltiplas fontes de renda, de portfólio de carreira. Bom, e o terceiro investimento que a gente tem que fazer é a questão financeira para acúmulo de patrimônio, né? E para a gente acumular patrimônio, né, a gente passa necessariamente por 2 jornadas de aprendizagem: a jornada do poupar e a jornada do investir. A jornada do poupar é uma jornada muito mais comportamental. Por quê? Porque ela é com base nas escolhas que a gente faz, né, nas nossas vidas. Dá para começar com os bem pequenininhos, e é isso que eu tenho feito na Resguarde. O meu foco é no poupar na Resguarde. E o que a gente faz? A gente trabalha os porquês por trás de cada escolha que vai impactar a nossa vida financeira. Para quê? Para que a gente aprenda a fazer as escolhas corretas de forma sistemática. Quando a gente começa a aprender a fazer as escolhas corretas, né, com relação a tudo que vai impactar nossas vidas financeiras de forma correta, o que acontece? A gente cria hábitos, novos hábitos. E como diz o Matias Alexander, né, a gente não decide o nosso futuro, a gente decide os nossos hábitos, e os nossos hábitos decidem o nosso futuro, né? E essa jornada, uma vez que a gente incorporou essa mentalidade poupadora, a gente leva ela para o resto da vida, inclusive para outras áreas da vida, né? A mentalidade poupadora, ela poupa não só os recursos financeiros, mas poupa, por exemplo, também os recursos do meio ambiente, né? Então, a gente leva ela para o resto da vida. Já a jornada do investir, ela é sim comportamental, ela sim demanda muita inteligência emocional, mas é uma jornada que a gente tem que estudar. Por que a gente tem que estudar? Estudar de forma perene. Porque tem muitos conceitos técnicos que a gente tem que aprender, como volatilidade, risco, ganho real, classe de ativos, juros compostos e por aí vai. O IBGE diz o seguinte, que o brasileiro estuda uma média de 9 anos e meio. Então, a gente tem que gastar um tempinho para aprender a investir. Por quê? Porque é isso que pode mudar o nosso futuro, né? Nosso futuro financeiro. Mas, Maria, eu vou virar uma expert, não sou economista, nem eu, né? Então, o quanto que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender o suficiente para que a gente tenha minimamente um senso crítico e não fique refém de gerente de banco, de assessor financeiro. Então, o gerente de banco vem com um produto bem arriscado para você, o mínimo que a gente pode fazer é dizer para ele, olha, essa classe de ativos aí é arriscada demais para o meu perfil, eu não durmo à noite se eu investir dinheiro nisso. Por favor, vê uma outra classe de ativos, como uma renda fixa, por favor. Então, assim, a gente não precisa entender no detalhe dos produtos, não é nada disso. A gente precisa ter minimamente um vocabulário onde a gente consiga ter senso crítico e direcionar essa conversa, porque é a nossa vida, é o nosso futuro, né? Então, a gente tem que aprender aí minimamente. E a gente tem as fontes de renda que, muito aliadas ao conceito de portfólio de carreira, o ideal é que a gente tenha o quê? Múltiplas fontes de renda, né? E é dessa forma que a gente vai juntar o nosso patrimônio. E a resiliência financeira, ela é 100%, se a gente entender resiliência financeira como a nossa capacidade da gente se adaptar e se recuperar de crises financeiras, sejam elas causadas pelo mercado, por uma pandemia, como a gente viu recentemente, por uma perda de emprego, por uma doença, a gente precisa estar bem estruturado no pilar de patrimônio, né? Porque é isso que vai
trazer um mínimo de estabilidade para a gente durante essa crise. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, gente, assim, dado o tempo que a gente tem hoje, eu vou focar na jornada do poupar, tá? E outra coisa, esse slide é para o seguinte: a gente vai investir ao longo das nossas vidas mais em um ativo do que o outro. Tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente está muito focado na nossa carreira, né? Então a gente foca muito ali na questão de patrimônio, ou às vezes eu quero dar uma mudança de carreira, então eu vou focar muito em conhecimento. Então a gente pode desequilibrar e desequilibra, sim, sem problema algum. O que a gente não pode é desequilibrar muito, principalmente, né, os ativos de vitalidade, que esse eu acho que a gente tem que carregar de uma forma saudável aí ao longo de toda a nossa vida. Vamos lá, longevidade, né? Vamos falar então dessa construção de patrimônio, e aí não tem como falar de construção de patrimônio sem falar do aspecto previdenciário, né? E não tem como falar do aspecto previdenciário sem começar por longevidade. Vamos dar uma olhada então, longevidade no Brasil, né? Essa aqui é uma série histórica, vocês desculpem que está com o censo de 2013, mas a gente ainda não tem um novo censo, né? Os números mudaram um pouquinho, mas eu acho que as ordens de grandeza não, então dá para a gente entender muito bem o que acontece. A série histórica é de 10 em 10 anos, do ano de 2000 até o do ano de 2060. Eu trouxe só a primeira e a última para vocês, tá? Prestem atenção o que acontece com essas cores, né? Cada uma das cores é um substrato da população. Então, o verde, 52 milhões de pessoas de 0 a 14 anos no ano de 2000. O azul, 107 milhões de pessoas de 15 a 59 anos no ano de 2000. E o vermelho, 12 milhões de pessoas 60 anos ou mais no ano de 2000. Aqui eu trouxe um indicador interessante. No ano de 2000, nós tínhamos 8,42 ativos para cada inativo. Como é que faz essa conta? É simples, como dividir o azul, que é quem está trabalhando, pelo vermelho, que teoricamente é quem está aposentado, né? Isso é um indicador muito importante, principalmente para um país como o nosso, cujo a previdência social é um pacto de gerações. Quem está trabalhando está pagando por quem já está aposentado. Eu vou pular direto para 2060. Olha o que acontece com as cores. O verde, 0 a 14 anos, ele cai quase pela metade. Por quê? Porque nós já somos menos do que a taxa de natalidade vem caindo brutalmente no Brasil, nós já somos menos do que 2 filhos por casal e continua caindo. O azul, né, ele cresce marginalmente de 107 para 116, mas olha o que acontece com 60 a mais. Né? Ele multiplicou por 4,5 vezes, né? E aquele indicador que a gente tinha de 8 ativos para cada inativo, ele cai de 2 ativos para cada inativo. Pois bem, vamos ver o que está acontecendo de longevidade no mundo, né? Isso aqui é uma capa antiga da Time, essa capa é de fevereiro de 2015, se eu não me engano. E o que está escrito aqui? Esse bebê poderia viver 142 anos. Se você abre a matéria para ler, o que está escrito lá? A máquina humana, com a manutenção adequada, pode ter sua vida útil muito estendida. Pois bem, mais uma capa da Time, essa aqui é de fevereiro de 2011, se eu não me engano. Um professor da Singularity University. Singularity University é uma instituição acadêmica do Vale do Silício que foi fundada pela NASA e é mantido pela Google. Esse professor diz o seguinte: quem nascer a partir de 2045 não morre mais. A grande verdade, gente, é que entre os gerontólogos, os biogerontólogos e os futuristas de plantão, tem 2 correntes, né? Uma como esse professor que diz que a gente vai continuar adicionando anos de vida até Deus sabe quanto. Por quê? Porque a máquina humana, né, com a manutenção adequada, aguenta muito mais. Para essa corrente, o envelhecimento, ele é um processo biológico que pode vir perfeitamente a ser interrompido, assim como a ciência encontrou a cura para diversas doenças que eram tidas como incuráveis. A outra corrente diz, não, para aí, não vamos parar com essa história, a máquina humana tem limites. Mas, gente, para ser muito sincera com vocês, a única coisa que me importa nessa discussão dessas 2 correntes é o que eles concordam. E o que eles concordam? Que a gente vai viver muito mais do que se possa imaginar, né? Se a gente vai ser imortal ou não, eu deixo isso para os meus filhos, netos se preocuparem. Eu realmente não me preocupo com isso. E aí, vamos lá, longevidade. Eu vou trazer 2 reflexões, uma preocupante e a outra não tão preocupante. Mas antes eu vou te dar um dado
eu sou de 67, né? E tem uma estatística de um instituto alemão com uma universidade californiana que diz que pessoas nascidas em 67, eles dão todos os anos, né? Mas em 67, que tenham bom acesso à saúde, à educação, à alimentação e etc., tem 50% de chance de viver até os 97 anos, né? Quando eu parei, quando eu fiz a minha aposentadoria bem antecipada, né, eu me aposentei do mundo corporativo aos 53 anos, o que passou na minha cabeça? Eu falei, bom, eu tenho bom acesso à alimentação, saúde, educação e etc., então provavelmente eu estou nesse 50% de chance de chegar a 97. Me aposentei com 53, eu tenho 44 anos aí pela frente que tem que estar estruturados, né, do ponto de vista financeiro. Então, gente, assim, duas reflexões que a gente tem com relação à longevidade. A primeira é que a conta não fecha. Vamos pegar lá nossos avós, né? Então, vamos supor que o meu avô tenha começado a trabalhar aos 20 anos, ele trabalhou 40 anos e se aposentou e faleceu aos 75 anos. Então, ele juntou dinheiro durante esses 40 anos para uma aposentadoria que ia durar quanto tempo? 10, 15, 20 anos, quando muito, né? Vamos pegar agora esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que já vão entrar na era dos 3 dígitos de idade. Esse jovem vai começar a trabalhar aos 20, vamos supor que ele vá os mesmos 40 anos que o meu avô foi, né? Só que esse jovem, ele não tem mais que se preparar para uma aposentadoria que vai durar 10, 15, 20 anos. Ele tem que se preparar para uma aposentadoria que vai durar o quê? 30, 35, 40 anos. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar e ficar muito atento a esse assunto é que essa conta não fecha, né? Segundo, eu acho que é uma ótima notícia, a gente tem muito mais tempo para aproveitar a vida somente se a gente fizer as escolhas certas hoje, né? Então, vamos lá. Aqui, longevidade, né? Assim, o que longevidade? Eu entendo a longevidade como uma bênção, tá, gente? Agora, o que longevidade não pode virar, que é o outro lado da moeda? Longevidade não pode virar a maldição de Ondine. O que é isso? É uma fábula francesa. Ondine é uma ninfa, um dia ela descobre a traição do marido e ela joga uma maldição. No dia que você parar de trabalhar para descansar, você morre. Ele passa o resto da vida em franca atividade sem descanso. Então, a gente não pode ter isso como perspectiva de futuro porque a gente não se planejou, porque a gente não fez dever de casa, né? Então, como é que a gente muda isso? Fazendo as escolhas certas hoje, né? Vamos lá, construção de patrimônio, né? Talvez essa é uma das mensagens mais importantes que eu tenho para deixar aqui com vocês, né? Qual é a parte mais importante nessa engrenagem? A gente tem as nossas fontes de renda, os nossos investimentos, você tem o que você poupa, você tem as suas previdências. Qual é a parte mais importante? Eu já dei uma pista com o tamanho das roldanas, né? É a parte que você poupa. Por quê? Porque o seu estilo de vida e as suas escolhas estão 100% nas suas mãos, ao passo que previdência, fonte de renda, investimento não necessariamente estão 100% nas suas mãos, porque dependem de N fatores externos, mas a forma como você escolhe viver, essa sim está 100% nas suas mãos, né? Então, assim, a forma mais eficiente da gente construir patrimônio, fora ganhar na loteria ou uma herança, né, é o qual? É a gente gastar menos do que a gente ganha e investir esse dinheiro, né? As duas jornadas, o poupar e a do investir, né? Então, eu vou mostrar para vocês no final um autor que é o Morgan Housel. Ele é muito duro com esse assunto, que ele fala o seguinte: poupar dinheiro é o gap entre a sua fonte de receita e o seu ego. Se seu ego for muito grande, você vai poupar pouco. Se seu ego não for tão grande, você vai poupar muito dinheiro. Então, seguindo essa lógica, não é mais uma questão do quanto você ganha. É uma questão da diferença entre o que você ganha e o que você gasta, né? Então, seguindo essa lógica, qualquer um pode poupar dinheiro. É óbvio aqui, deixa eu fazer um parênteses, né, que eu estou falando de qualquer um que tenha suas necessidades básicas atendidas, né? Que não é o caso, infelizmente, de uma parte da população brasileira. Nesses casos, essas pessoas precisam de boas políticas públicas, de bons projetos da iniciativa privada para que elas tenham uma chance, mas tendo as suas necessidades básicas atendidas, qualquer um pode poupar, né? Eu gosto muito de contar a história de uma pessoa
Vou deixar para contar daqui a pouco. Mas, enfim, então, para a gente atingir um bom planejamento financeiro, né, é muito mais uma questão comportamental do que financeira. Por quê, gente? Porque é com base nas escolhas que a gente faz. Eu já conto essa historinha, vou deixar aí para um próximo slide. Bom, poupar, né? É aqui que a gente vai começar aí a história da resiliência. Bom, a gente vai ter ao longo da nossa vida sempre objetivos de poupança. Então não é mais uma questão de poupar, é poupar sempre. Eu vou mostrar aí todos os vários objetivos de poupança que a gente tem ao longo da vida. Mas o maior deles, o mais robusto, principalmente com longevidade, é a poupança que a gente faz para usufruir lá na frente da aposentadoria, né? Então, para que a gente poupa, né? Para chegar a esse destino, né? Eu sempre gosto aqui de duas palavras, gente: tempo e liberdade. Para depois de ter trabalhado muito, a gente ter tempo e liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, com quem a gente quiser, quando a gente quiser, dentro de um padrão de vida escolhido, é óbvio, né? E aí que eu vou contar essa historinha, né? Essa pessoa que trabalha comigo, ela está comigo já há mais ou menos 15 anos, a gente foi morar fora quando voltou, ela voltou a trabalhar conosco, e ela tem uma casa de 3 andares que ela aluga 2. Ela tem o INSS dela todo certinho, né? E ela ainda tem uma poupancinha que antes era uma poupança, depois eu convenci, a gente trocou para títulos públicos. E ela me falou o seguinte: olha, daqui a 4 anos eu me aposento, eu vou voltar a morar no interior de Alagoas, que ela é do interior de Alagoas, e eu vou viver que nem rainha, Maria, porque eu vou ter não 2, mas agora 3 aluguéis, a rentabilidade lá dos títulos dela, o INSS dela, que vai ser muito próximo do que ela ganha hoje, e ela ainda falou: olha, se eu quiser ainda alguma coisa a mais, eu vou fazer bolo, porque ela é uma boleira de mão cheia. Então, essa pessoa, ela, daqui a 4 anos, ela vai ter o tempo e a liberdade que ela sempre sonhou dentro do padrão de vida que ela escolheu viver, né? Então, ela está muito bem, né? Assim, quantas pessoas a gente conhece que ganham 5, 10, 15, 20 vezes mais do que ela, estão muito próximas já para se aposentar e não construíram nada em termos de patrimônio, né? Então, por isso que eu gosto de frisar, não é mais sobre quanto a gente ganha, mas sim a diferença entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. Vamos lá, poupar sempre o caminho, né? A gente viu o destino lá, vamos falar dele de novo ali da aposentadoria. Mas a gente tem N objetivos de poupança ao longo das nossas vidas, né? O primeiro deles se chama reserva de emergência, né? E aí que está a resiliência financeira. Para que serve a reserva de emergência? É para a gente passar por crises financeiras com uma certa estabilidade, né? O que é isso? De 6 a 12 vezes do seu custo mensal, aplicado em renda fixa, com rentabilidade, com liquidez diária, porque se acontece alguma coisa, você pode usar aquele dinheiro e você tem aí, se Deus quiser, 12 meses para resolver a sua vida, né? A gente viu, para mim, isso ficou claríssimo, a necessidade das reservas de emergência na pandemia, né, gente? Na pandemia, a quantidade de gente que a gente via que não tinha dinheiro para fechar o mês seguinte, né? Então, foi uma situação muito desesperadora para algumas pessoas. Como é que a gente resolve isso? Antes de qualquer outro investimento na nossa vida, antes de qualquer outro objetivo de poupança nas nossas vidas, reserva de emergência. Essa reserva de emergência a gente tem que estar olhando sempre ali, né? Por quê? Porque o nosso padrão de vida pode mudar, a nossa composição familiar pode mudar, muita coisa pode mudar. A gente tem que ver se o nosso custo ainda é aquele, né? Depois disso, a gente vai querer, assim, se sustentar, comprar carro, comprar casa, educação nossa, de filho, família, viagens, abrir um negócio, enfim. E no final a gente volta lá para o maior objetivo de poupança de todos, né, na era da longevidade, que é a aposentadoria. Assim, a ONU, ela estima que em 2050 nós seremos mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, 1/4 da população. E, assim, ali eu acho que a gente vai ter, né, N grupos, né? Alguns grupos de pessoas que vão estar desesperadas nessa idade tentando fechar o mês, outros grupos que vão estar felizes da vida, aproveitando tudo que a economia prateada tem para oferecer, e a economia prateada do cabelo branco, né? Tem muito a oferecer, uma das economias que mais cresce. Por que essas pessoas vão estar ali felizes e curtindo aquele momento de vida?
porque fizeram as escolhas certas ao longo da vida, né? Por isso que eu deixo vocês aqui com o Surfista Prateado, que é uma ilusão, né? Aquele super-herói prateado do cabelo branco que fez todas as decisões corretas ao longo da vida para chegar lá no final e fazer absolutamente o que quiser da vida, inclusive não fazer nada, né? Vamos lá, continuando. Poupar, né? Quando começar? Eu acho que a resposta mais simples, mais eficiente e mais óbvia para essa pergunta é o quanto antes, né? Na internet a gente encontra milhões de simulações de acúmulo de patrimônio, né? E numa determinada idade, eu trouxe uma aqui para vocês, se eu quisesse acumular 100 mil aos 55 anos. Se eu começar esse objetivo de poupança aos 25 anos, o meu investimento mensal, né? O que eu vou separar para poupar mensalmente, R$56. Se eu deixar para começar isso só aos 35 anos, esse esforço já multiplica por 3 vezes, né? R$173. Se eu deixar para começar isso aos 45 anos, esse esforço já multiplica por 10 vezes. E se eu deixar para fazer isso só aos 50 anos, são 25 vezes o esforço. Então, esses degraus mais curtos, gente, assim, consistência, persistência, levam a gente muito longe. Às vezes, a gente dá muito tempo, né, para começar a tomar essas decisões e o degrau fica grande demais e a gente, às vezes, não consegue subir esse degrau, né? E há um tempo atrás eu estava numa palestra e uma pessoa foi muito corajosa, uma palestra cheia de gente, a pessoa foi muito corajosa e falou: Maria, eu estou aí nesses 50 anos de idade que não guardou nada, né? E aí, assim, eu tomei muito cuidado com as palavras, né, para ser o mais gentil possível, né, porque é uma mensagem dura, mas, assim, no final das contas, o que eu quis dizer é o seguinte, né, quando a gente, assim, eu acho que a vida tem muitos riscos, né, tem um risco que a gente não pode correr, que é não fazer nada, é ficar parado, né, assim, 0,5% de alguma coisa é melhor do que 20% de nada, né? Assim, se a gente está num buraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de cavar. E assim, a gente não pode ter medo de mudar, a gente tem que ter medo de daqui a alguns anos a gente continuar enfrentando exatamente os mesmos desafios financeiros. Então, tem que mudar imediatamente quem por acaso, né, estiver nessa situação. Bom, vamos lá, poupar, né? Eu sou uma ex-executiva, sempre usei muita ferramenta de gestão na minha vida e trouxe aqui, eu fiz o PDCA da poupança, né? PDCA, para quem não conhece, era muito usado na época da gestão da qualidade, né? Para a resolução de problemas, e a sigla em inglês significa Plan, Do, Check and Act, né? É planejar, fazer, verificar e agir, né? Então, eu montei aqui o PDCA da poupança. Vamos mais uma vez pensar no objetivo de poupança da aposentadoria, já que a gente está, né, com esse público daqui hoje. Então, quanto eu preciso? Suponhamos que eu precise de R$5.000 por mês para viver. Ok, R$5.000 por mês para viver a partir dos 55, quanto que eu vou precisar ter poupado para usufruir dessa renda? Mais ou menos 1 milhão, tá? Mais ou menos 1 milhão, uma conta bem... Desculpa aqui o termo, mas conta de padeiro, mais ou menos 1 milhão. Ok, desses 1 milhão eu já tenho tantos numa previdência, eu tenho tanto poupado aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quanto que ainda me resta? Me resta 500 mil. Como é que eu vou resolver esses 500 mil? Bom, esses 500 mil eu vou poupar ao longo de X anos, poupando tantos por mês. Ok. Quando a gente faz essa conta, o que acontece? Invariavelmente, a gente tem que rever os nossos custos, né? E eu nunca vi ninguém que tenha que rever os custos para dizer eu estou gastando muito pouco, eu posso gastar mais. Invariavelmente, a gente tem que rever os custos para cortar custos. E aí entra o passo que talvez seja o passo mais importante de todos, gente, que é disciplina e controle. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase ótima, ela fala o seguinte: a disciplina é a ponte entre os seus objetivos e as concretizações. A gente não concretiza nada que a gente não tenha disciplina, né? E depois, ação, né? Análise, ação e reação, porque, né, as condições socioeconômicas podem mudar, a sua composição familiar pode mudar, a sua carreira pode mudar. Então, a gente tem que estar analisando esse PDCA a todo tempo. E aí, gente, é um eterno estágio de alerta com esse assunto. Só que é muito difícil ficar sozinho nesse estágio de alerta. Então,
tenham aí o seu tubarão de estimação. O que é isso, né? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, um japonês, ele era um belíssimo contador de histórias, né? E ele contava essa história lindamente. Eu vou resumir aqui a história. Há umas décadas atrás, os navios pesqueiros que chegavam no continente, no Japão, os peixes chegavam naqueles grandes tanques, né, dentro dos navios, e eles se deram conta que os peixes não estavam chegando muito frescos. Então, um japonês brilhante e um pouco cruel também teve uma ideia, colocou um tubarão em cada tanque. E aí o que acontecia? Os peixes ficavam num eterno estágio de alerta, fugindo ali do tubarão para não serem comidos. Conclusão, chegavam frescos ao continente. Então, o que é um tubarão nessa situação? É uma planilha, é um app, é uma pessoa que está na mesma situação que você e que vocês juntos vão tentar fazer esses objetivos de poupança. Então não importa, né? Assim, a planilha, o app ou a pessoa vão te cobrar dos compromissos que você vai fazer para você conseguir atingir esse objetivo. Então tenha um tubarão de estimação aí nessa jornada, porque torna isso tudo mais fácil, né? E por que é um eterno estágio de alerta, gente? Porque é o nosso futuro, né? E o nosso futuro é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas. Então, a gente precisa estar num eterno estágio de alerta com isso. Bom, quanto poupar, né? Quando eu mostro isso, e nas presenciais também, a reação é bem diferente, né? Então, 20% a 30%. Maria, impossível eu receber o que eu recebo, gastar o que eu tenho que gastar e sobrar 20% a 30%. Impossível. É óbvio. Primeira coisa, primeiro a gente recebe, depois a gente poupa e depois a gente gasta, porque senão, até eu que sou uma pessoa razoavelmente disciplinada, se eu deixar para receber, gastar e poupar no final, não sobra nada, né? Então, a gente tem que primeiro inverter a ordem. Segundo, é um processo evolutivo. Ninguém que não está poupando nada vai poupar 20% da noite para o dia. Como é que a gente vai fazer? Eu vou tirar 1% do meu orçamento e vou poupar. Opa, meu orçamento já se adaptou àquele 1%, eu vou tirar mais 1. Já se adaptou, eu estou corajosa, eu vou tirar mais 3. Então, num determinado momento, você vai alcançar essa meta, né? Então, é um processo evolutivo. 3, equilíbrio. Poupar dinheiro, perder peso, parar de fumar, fazer exercício, tudo isso o nosso cérebro precisa de conquistas, né? Então a gente precisa de momentos de felicidade. Não dá para a gente falar, agora vou poupar, não vou fazer mais nada, vou cortar tudo. O que acontece quando a gente estica demais a corda, né? A gente desiste no meio. Então a gente não quer desistir no meio. Então equilibre isso com vários momentos de lazer, momentos bons para essa jornada ser uma jornada prazerosa para você. E por fim, priorizar versus deixar de fazer. Não estou falando para ninguém deixar de fazer nada. É o que a gente ensina para criança bem pequenininha, a diferença entre querer e precisar, né? Que querer é quando a gente deseja alguma coisa que não é essencial para a nossa vida. Quando a gente precisa de alguma coisa, aí sim a gente deseja alguma coisa que é essencial para a nossa vida. É óbvio que com criança você adapta essa linguagem para uma faixa etária para a linguagem que a faixa etária entenda, mas a mensagem é essa. Então, o que a gente fala com criança? Elas fazem listinha de querer e precisar. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai ter as coisas que a gente necessita e as coisas que a gente quer, né? Mas a gente tem que priorizar sempre as coisas que a gente necessita na frente e depois vai encaixando as coisas que a gente quer ali depois, tá bom? Bom, vamos lá, poupar, mudança de comportamento, né? Assim, crie conexões com o futuro. Por que é tão difícil a gente pegar um jovem que recebe o primeiro salário, que seria ótimo se ele poupasse uma parte desse salário, mas ao invés de poupar, ele dá entrada numa prestação de uma moto e num iPhone? Porque é muito difícil criar essa conexão. Ele não consegue enxergar, né, ele daqui a 40 anos e é muito difícil. Então, o que a gente, né, o que a economia comportamental tem sugerido? Se imagine fazendo coisas que você quer muito no futuro para começar a criar essa conexão, né? Aqui eu conto a história de um ex-executivo, querido amigo. Todas as vezes que a gente estava naquela loucura de mundo corporativo, de trabalhando muito, ele virava para mim e falava assim, Maria,
Eu sempre sonho que eu estou pedalando na minha aposentadoria, né? Pedalando, porque pedalar para mim é saúde, é estar perto da minha família, estar com os meus amigos, e eu sei que um dia eu vou conseguir fazer isso, hoje eu realmente não consigo. E quando eu penso nisso, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Primeiro ele falou, dá um pouco mais de significado para esse volume de horas que a gente trabalha hoje, dá significado, né, para eu estar abrindo mão de tantas outras coisas, mas principalmente eu me sinto bem cuidado lá no futuro, né? Eu sei que eu, velhinho, vou usufruir dessa decisão que eu tomei. Então, assim, se imagine fazendo coisas que você quer muito no futuro, né? Depois, precisamos presentear o eu do presente assim como o eu do futuro. Qual é a diferença da Maria hoje aos 55 anos para Maria com 85 anos? Nenhuma, é a mesma pessoa. A diferença provavelmente é que eu com 85 anos provavelmente vou estar numa situação mais vulnerável do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de geração de renda, né? Então a gente precisa presentear as duas, eu preciso presentear as duas Marias, né? Há um tempo atrás eu fui num congresso e aí realmente tinha uma palestra de longevidade e eu vi esse app que eu achei genial. Ele tira uma foto sua hoje e com inteligência artificial ele faz a sua foto daqui a 20, 30 anos, né? E aí ele te faz, o app é uma série de questionamentos que ele te faz a cada decisão financeira que você vai tomar. Então, vou comprar um carro. Ele te faz um monte de perguntas ao final. Se ele acha que você realmente precisava comprar o carro, ele vai mostrar as duas carinhas felizes. Se ele acha que você não precisava comprar aquele carro, ele vai mostrar a sua carinha de hoje feliz, mas a sua carinha daqui a 30 anos bem infeliz. E assim por diante. Esse tipo de coisa começa a criar essa conexão, né? Você se dá conta, sou eu, essa carinha sou eu lá na frente triste, né? Então, assim, criar um futuro melhor, gente, para o seu eu de hoje, precisa apenas de equilíbrio, não é? Não é parar de fazer tudo hoje para cuidar da Maria daqui a 30 anos, mas também é presentear os dois lados, né? Então, cuidar do seu eu do futuro precisa entrar no piloto automático do seu eu do presente. Porque se não entra no piloto automático, gente, o que acontece? Conscientemente ou não, a gente vai estar delegando isso para família, para amigos, para filhos, e ninguém quer isso, né? Ao invés de a gente delegar, eu acho que é muito mais bacana que nós sejamos herdeiros de nós mesmos, né? Assim, vamos usufruir lá na frente o patrimônio que nós herdamos do eu do presente. É um pouco essa a história. E aqui, crie bons hábitos e impeça maus hábitos. Aqui eu trago o contrato de Ulisses, para quem nunca ouviu essa história, é da Odisseia de Homero, né? Ulisses é o herói, ele pede aos seus marinheiros que o amarrem no mastro do navio para quando ele escutar o canto da sereia, ele não sucumbir à tentação e levar o barco lá na direção delas, porque ele ia afundar nas pedras. Então, no momento em que ele estava mais racional, né, ele não acreditou ali na força de vontade dele e ele criou um mecanismo para evitar um malefício para ele no futuro, né? Então, o nome disso é mecanismos de compromisso. Então, assim, a grande verdade, gente, é que cada um de nós sabe quais são os cantos da sereia que destroem os nossos planos, né? Então, exemplo, se o seu canto da sereia é o cartão de crédito, né, o mau uso do cartão de crédito, deixa o cartão de crédito em casa, né? Não, tenta sair sem cartão de crédito, sai só quando for uma coisa específica. Ainda assim não funciona, quebra o cartão de crédito, usa um cartão de débito, um cartão pré-pago, até que você tenha uma relação saudável com o cartão de crédito novamente, porque cartão de crédito é um ótimo instrumento quando bem usado, né? Ou não, assim, o meu canto da sereia Maria é consumismo desenfreado, né? Então, adota, assim, tem N teorias para isso. Aí tem uma americana que eu gosto muito, que eles dizem que é os 5 dias de esfria cuca. Você quer comprar alguma coisa? Volta para casa, não compra, volta para casa, espera 5 dias. E americano tem estatística para tudo, né? E eles dizem que 80% dessas compras são abandonadas ao final do 5º dia. Então, assim, talvez fosse uma coisa que realmente você não precisasse, né? Ou outros cantos da sereia, eu não posso ver dinheiro na minha conta, mesmo que é investido, que eu vou lá e gasto. Ótimo, esconde o dinheiro de você mesmo. Pega esse dinheiro que está investido, coloca em outra instituição, numa corretora, em outro banco, né? Onde você não tenha, dificulta o acesso, não tem cartão, não tem nada daquele banco, é só para investimentos. Ou não, Maria, realmente eu não consigo poupar, sobrar dinheiro para poupar.
faz o DOC automático e manda para essa conta que você criou lá em outro banco. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a grande verdade, gente, é que cada um de nós sabe qual é o canto da sereia que destrói os nossos planos, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes pessoas tentando arrumar uma resposta externa, mágica para os problemas financeiros, mas no fundo, está aqui dentro de nós, né? Se a gente fizer esses exercícios e tentar buscar mecanismos simples para a gente não cair em tentação, né, funciona, né, assim, e com tudo, não só com dinheiro, né, eu quero emagrecer e eu não resisto à tentação de comer doce, não tem doce na minha casa, ponto. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com esses mecanismos, né, criar mecanismos simples para lidar com isso. Mais uma aqui, custo de oportunidade e orçamento simples, né? Assim, quando você pensar em comprar algo, né? Pense no que você vai deixar de fazer para fazer aquela compra. Aqui eu gosto de dar um exemplo meu, né? Eu morava no Canadá e lá no Canadá a gente acabou tendo um carro que a gente nunca teria no Brasil porque era muito caro no Brasil. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha amado o carro, falou, vamos lá ver quanto é que custa, né? E assim, qual era a necessidade que a gente tinha? Um carro de 7 lugares, porque a nossa família é grande. Ponto, essa era a única necessidade, o resto era desejo. Então, fomos lá ver quanto é que custava o carro. E acabamos comprando um carro que custava exatamente a metade do valor do carro que a gente tinha lá. E como é que foi essa decisão? Quando a gente viu, dava para comprar? Dava. Quando a gente viu quanto que a gente ia ter que colocar a mais, quanto isso deixaria de render para a gente em investimento, principalmente no momento em que eu me aposentei muito cedo, a gente falou, de jeito nenhum, a gente vai abrir mão desse dinheiro. Então, a decisão foi super simples. Outra coisa, anualize seus gastos. Hoje em dia, a gente tem aí as famosas assinaturas, né? Quando a gente junta a assinatura de tudo que a gente tem, põe tudo junto, anualiza isso, né? Isso é um exemplo, mas principalmente os pequenos gastos, que às vezes a gente deixa passar despercebido os pequenos gastos, mas muitos pequenos gastos juntos formam um grande gasto, né? Então, vale a pena prestar atenção nisso. E controle de orçamento, gente, a gente não melhora nada que a gente não mede, então a gente precisa saber exatamente quanto a gente está gastando. Eu, particularmente, não gosto daqueles muito elaborados, onde você tem que botar os centavos que você gasta, porque eu acho que às vezes a gente desiste. Não, dá muito trabalho ficar... Então, assim, a minha planilha é bem detalhada, o que eu tenho de custo fixo, o que eu tenho de variável, mas para esse pequenininho, eu tenho lá uma linha que eu vou colocando, mas sem entrar em muitos detalhes. Então, controle de orçamento, por quê? Porque a gente não melhora nada que a gente não mede. Vamos lá, então, gente, eu estou chegando aqui ao final, assim, seu futuro, qual é a sua escolha? Bom, depois de um papo como esse, eu vou poupar mais, ótima escolha, eu acho que seria a melhor escolha de todas. Ou não, eu vou me arriscar mais, sabendo que quando a gente se arrisca mais, a gente sim tem possibilidade de ganhar mais, mas a gente também tem possibilidade de perder mais, né? O meu conselho para aqueles que têm apetite a risco alto, né, é o seguinte, a gente arrisca mais no início da nossa vida, por quê? Porque a gente tem menos dinheiro e mais tempo para corrigir se tiver um problema. Ao passo que lá na frente a gente tem mais dinheiro e menos tempo para corrigir, né? Ou não, eu vou ganhar mais agora, se eu vou começar a olhar essa história de portfólio de carreira, vou ter múltiplas fontes de renda, vou arrumar uma forma de ganhar mais agora, ótimo. Ou eu vou viver com menos lá na frente, eu vou morar num sítio, eu vou plantar uma horta, eu vou comer o que está na horta, também está ótimo, desde que seja uma escolha sua, né? Ou não, eu vou ficar nativa mais tempo, eu gosto de trabalhar, eu acho que o etarismo não vai me botar para fora do mercado de trabalho, está ótimo também. O meu único ponto, gente, aqui é o seguinte, qual é a sua escolha? E a gente precisa escolher o quanto antes para que a gente tenha tempo de direcionar nossas vidas para aquele caminho, porque quando a gente não escolhe, o que acontece? A vida escolhe por nós, né? E às vezes o que a vida escolhe por nós não necessariamente é o que nós teríamos escolhido, né? Vamos lá, terminando aqui o ou seja dessa história, né? Longevidade é uma realidade, a gente precisa acordar para isso o quanto antes. Poupar para quê, né? Para a gente ter tempo e liberdade em algum momento aí da nossa vida e resgatar a promissória mais complicada que a gente tem no mercado, que é o nosso tempo de volta. Poupar como? Gaste menos do que você ganha e invista, aprenda a investir esse dinheiro.
ferramentas de gestão, PDCA na veia, disciplina e tenha seu tubarão de estimação, resiliência financeira para você passar bem ao longo das crises que vão acontecer nas nossas vidas, né? Então, reserva de emergência sempre, mudança de comportamento, crie conexões com o seu eu do futuro, crie bons hábitos, impeça os maus hábitos, custo de oportunidade, etc. Não se pode falar de poupar se não formos investir esse dinheiro, e a gente não pode falar de investir se a gente não tiver o hábito de poupar esse dinheiro, né? E atenção aos ativos de vitalidade e conhecimento, não foi o foco de hoje, mas eu acho que a gente não pode deixar eles de lado jamais. Aqui eu deixo 3 livros, sugestões de livros para vocês. O primeiro é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro fininho, são 20 capítulos. Meu filho mais velho, que está hoje com 21 anos, leu, deu para todos os amigos ler, adoraram. E ele que fala a história do ego. E é bom que ele é um ótimo contador de história. Para cada capítulo ele tem uma história diferente, então é bem gostoso e simples de ler. Esse aqui, há um tempo atrás eu olhei, ainda não tinha em português, mas ele é um livro ótimo que vai no detalhe, a fundo, né, os ativos que a gente precisa investir ao longo da vida, né? Fala muito dos ativos de vitalidade, fala muito dos ativos de conhecimento e fala muito dos ativos na construção de patrimônio, né? Também tem inúmeras histórias, inclusive a Maldição de John Dean eu tirei desse livro, né? É ótimo para quem quer se aprofundar nisso. E aqui eu fiz uma propagandazinha minha, quem quiser começar a trabalhar esse tema com criança, esse livro, Seus Amigos, Uma Incrível Aventura, é um livro para a turminha de 8 a 12 anos. É isso, muito obrigada. Perguntas, na verdade, me pediram para falar para vocês que tinha as perguntas, no final eu esqueci, então, enfim, estou aqui pronta para as perguntas que vocês tiverem. Deixo aqui o meu site, meu Instagram, meu e-mail e meu telefone. Maria, bom, deixa eu te agradecer aqui, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Confesso aqui que foram muitas provocações e também reflexões. E acho que o principal aqui foram os insumos que você trouxe, né, para a gente pensar aí no nosso planejamento financeiro. Principalmente nesse cenário agora de longevidade, né? Eu acho que a longevidade, ela não vai acontecer, né? Ela está acontecendo, então a gente já tem que começar aí a pensar e planejar, né? Mas, Maria, eu aqui tive uma mensagem, acredito que todos, né, que nunca é tarde para começar, certo? Certo. A gente ainda temos tempo de ajustar a rota aí, adotando um tubarão de estimação. Gostei muito aí do tubarão, viu? Vou levar para a vida aqui agora. Ai, que bom! Muito legal. Bom, assim como eu acho que tenho certeza que todos que estão aqui né, participando aqui desse evento, eles também puderam aí ampliar o seu conhecimento sobre o assunto e tenho certeza aí que a gente vai, depois na parte das perguntas, a gente vai ter aí várias perguntas para poder interagir aí com a Maria. Mas agora, seguindo aqui para a apresentação, eu vou convidar a Lilian, a nossa gerente aqui de relacionamento de governança e comunicação institucional, vai falar para nós aqui sobre os nossos canais de comunicação e também o relacionamento aí com os participantes e também com da parte institucional aqui da entidade. Lilian, por favor. Obrigada, Andréia. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês dos nossos canais de comunicação e também dos nossos canais de relacionamento. Né? Então, hoje as fundações, elas direcionam todas as nossas comunicações, hoje elas são direcionadas através de mensagens de texto, né, os SMS. Nós mandamos também e-mails, né, com as informações, disponibilizamos nos sites vídeos e fazemos diversas publicações de assuntos de interesse, além de todos os eventos como esse que estamos hoje. Né? Esse aqui eu quero aproveitar e fazer um convite para que vocês acessem os nossos canais, acessem o nosso site, né? Então, tanto o site da Fundação Itaú Unibanco quanto o site do Funbep. Hoje o site ele é dividido em 2 partes, então nós temos a parte institucional, que é uma parte aberta, onde todos podem fazer as consultas. Nós temos diversas informações de interesse, né? Então, nós temos um menu que fala um pouco da governança da entidade e temos lá disponibilizadas relatórios, informações dos nossos membros dos conselhos, informações da própria entidade, de planos. Temos um destaque para todas as ações e iniciativas que nós das fundações fazemos. Temos também umas informações sobre os planos, então hoje nós temos entre a Fundação e o Funbep em torno de 19 planos, né, como o Reginaldo mencionou no início. Então todos esses planos possuem informações detalhadas no site,
onde vocês podem avaliar, além do reajuste, a parte de custeio, cronograma de pagamento, informações sobre empréstimos, planos que possuem perfil também sobre a parte de rentabilidade, política, todas as nossas iniciativas do Programa de Educação Financeira e Previdenciária. Temos um canal que são as dúvidas frequentes, então a Andréia, como responsável pela área de relacionamento, nós sempre fazemos a atualização dessas informações, então das principais dúvidas que nós temos nos nossos canais. O nosso site hoje ele é acessível, então nós temos lá a tradução, a tradutora por Libras, então nós temos lá a Maia, né, que consegue traduzir isso, então nós estamos também de forma acessível. No acesso do participante, é um ambiente logado. Lá vocês podem ter acesso às alterações cadastrais, fazer consulta do saldo, rentabilidade, para planos de benefício definido, ver em relação ao benefício, a parte de empréstimo quando necessário, beneficiários, a parte de dependentes de imposto de renda, o informe de contribuição e de rendimentos, além de diversos formulários. Então, esse é um convite, né? Então, nós temos outros canais, vou reforçar aqui no final, mas é um convite para que vocês acessem o nosso site e descubram realmente todas as informações que lá nós temos disponíveis, e também, se vocês sentirem falta de alguma informação, estamos à disposição também para fazer essa atualização. Falando um pouco do site, né, então, do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, essa é uma das iniciativas. Nós fazemos diversos eventos no ano e também fazemos algumas publicações e informações específicas do assunto. Então, dentro do site da Fundação Itaú Unibanco e também do Funbep, nós temos o menu que é de Educação Financeira e Previdenciária. Lá vocês têm acesso, vão ter acesso ao vídeo desse evento, então ele vai ficar gravado para que vocês possam revê-lo. E temos diversos outros vídeos de eventos anteriores também. Toda a cobertura, publicação e notícias nós disponibilizamos nesse menu dedicado. Quais são as publicações que nós fazemos para que vocês estejam abastecidos também com esse conhecimento? Então, diversos artigos e pílulas, principalmente dos planos CDs, nós fazemos e disponibilizamos no site. O Guia da Família, então, é um guia do Proteja Sua Família, onde lá nós tivemos uma iniciativa de dar orientações ao participante e também aos seus familiares, no caso do falecimento, e todas as providências que são necessárias no caso de uma eventualidade. Guias dos planos, então, em algumas situações, nós disponibilizamos no site o regulamento, mas caso alguém tenha dificuldade, nós colocamos numa linguagem simplificada todo esse regulamento com a elegibilidade e as informações do plano, e aqui é de forma resumida. Os informativos da Fundação, então, os informativos são disponibilizados bimestralmente e sempre que tenha necessidade de um informativo especial também o fazemos, onde lá temos um campo dedicado ao Programa de Educação Financeira e Previdenciária, onde nós colocamos sempre matérias de orientações em relação ao orçamento doméstico, ao planejamento. E além de atualizar, sempre enviar, disponibilizar para vocês o Fundação e o Funbep Explica, né? Quando temos algum assunto que gostamos que seja necessário esse reforço. Para que isso aconteça, os dados cadastrais precisam estar sempre atualizados, então é um convite também para que vocês entram dentro do acesso do participante para avaliar como que está isso. Durante o ano, né, nós já fizemos o Dia do Aposentado, já fizemos um evento também, uma live para troca de perfil e de investimentos. Fizemos o imposto de renda também, então nós tivemos a palestra do imposto de renda como uma orientação para que fosse feito as orientações de como são necessários fazer o lançamento, né? Então também já fizemos. Estamos agora com a Semana ENEF e teremos outras edições também previstas para serem feitas. Falando um pouco dos nossos canais de relacionamento, então nós hoje fazemos o atendimento através de videoconferência.
todos os agendamentos, eles são realizados pela central do participante, então vocês podem fazer a escolha do dia e o horário de preferência, né? O ambiente é totalmente seguro e com privacidade. O atendimento é exclusivo para cada participante ou assistido, e sempre que vocês tiverem necessidade de um comentário, de uma dúvida, este é mais um canal que a Fundação preparou e disponibilizou para vocês. Temos a central de atendimento, onde todo atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aqui nós temos o atendimento tanto da Fundação Itaú Unibanco quanto do Funbep. E através do nosso site, né? Então, o site tem o item Fale Conosco, onde nós podemos fazer esse atendimento e vocês podem fazer o envio de perguntas, onde nós retornamos com esses esclarecimentos também. Acho que era isso, aqui deixando à disposição também o código, o QR Code, para que vocês possam baixar os nossos aplicativos da Fundação Itaú Unibanco e também do Funbep. Eles são gratuitos, estão disponibilizados nas lojas dos celulares, então é mais um convite para que vocês tenham acesso à informação na palma da mão, além de todos os outros canais que nós temos à disposição. Acho que é isso, Andréia. Agora nós estamos à disposição para perguntas e respostas. Lili, obrigada aí pela apresentação. Acho que sempre é importante aí reforçar, né, todas as nossas ações aí nossas ações de campanha aí de educação financeira e previdenciária, que não acontece somente nessa semana, né, da ENF, mas sim todo ano aí a gente tem uma programação voltada ao participante e também aí sem contar, né, com os nossos canais de atendimento que estão aí disponíveis aos participantes aí 24 horas por dia. Bom, então vamos para as perguntas. Nós temos muitas perguntas, eu até estou tentando entender aqui como que eu vou fazer as perguntas. Maria, aqui estou cheia de perguntas, viu? Eu selecionei algumas aqui com o pessoal aqui que está de apoio, aqui, atuando aqui de apoio. Até obrigada aí, pessoal. Vamos lá. Bom, Maria, você comentou ali, né, de modelos, né, para gestão e planejamento financeiro. Aí uma pergunta que chegou aqui para nós bem interessante é se o caderninho, aquele caderninho ainda, ele pode servir de apoio, né? Pode ser o tubarão aí que você... O tubarão de estimação. Eu achei bem legal essa pergunta aqui. Eu acho que o tubarão pode ser aquilo que funcionar melhor para cada um, né? Não necessariamente... Então, assim, eu acho que se o caderninho for bem usado, ele vai ser um ótimo tubarão de estimação. A gente precisa ter comprometimento com aquilo. Então, o caderninho, a planilha, o app, a pessoa, vale tudo, né? Desde que a gente tenha o compromisso com aquele planejamento. Perfeito, Maria. Uma outra pergunta aqui também, eu vou juntar aqui várias que falam sobre o mesmo aspecto aqui, de uma mesma direção que levam para o mesmo fim. Como lidar quando nos tornamos aposentados e passamos a ser também patrocinadores da família? Então, me aposento, mas continuo também ainda sendo ali, né, o carro-chefe da família, vamos dizer assim. Como que lido com isso? Foram várias perguntas que chegaram para nós aqui nesse sentido, que é uma realidade. A gente sabe que é uma realidade, né? Eu acho que, assim, o investimento em educação é um investimento que vai mudar esse quadro, né? Que teoricamente, quando você chegar a essa idade de aposentadoria, teoricamente você não teria que ter esse trabalho. Mas se você tem, né? E a sua família, quem você ama, você vai ajudar sim. Mas eu acho que você tem também que começar a promover essas questões educacionais para que essas pessoas aprendam, né, a se sustentarem sem o seu apoio, né? É óbvio que isso é um processo, mas por isso que eu sou tão apaixonada por educação, porque eu acho que a educação transforma o mundo, né? Então, se eventualmente a gente está nessa situação de ajudar os nossos familiares já como aposentados, a gente tem que conseguir promover a educação dentro desse ambiente familiar para que essa pessoa entenda o papel dela e consiga caminhar com as próprias pernas em um determinado momento. Mais uma vez, isso é um processo, né? Não vou, é óbvio que não, né? Eu acho que todo mundo vai ajudar, né, ausentes que a gente ama, mas se a gente não trouxer a educação, principalmente a educação financeira para o dia a dia dessas pessoas, vai ser muito difícil elas romperem com essa muleta, né? Então, educação para mim é a solução de todos os problemas.
E nunca é tarde, né? Nunca é tarde, nunca é tarde, né? Então, se a gente fizer isso, principalmente, né, com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, você não vai ter essa preocupação quando você se aposentar, né? Perfeito. Maria, acho que também considerando aqui, né, que 30% aqui dos nossos participantes já estão aposentados, né, alguns participantes aqui mandaram algumas perguntas relacionadas a como eu, já estando aposentado, eu posso pensar numa outra fonte de renda, eu posso empreender, voltar para o mercado, se você teria aí algum conselho, né, para esse público que já está aposentado, como que ele poderia fazer para reforçar a renda. Claro, além do planejamento, que para mim ficou muito claro aqui, né? Primeiro é o planejar, né? É planejar. Mas então, hoje em dia, assim, eu acho que o próprio mercado de trabalho está abrindo muita oportunidade para as pessoas em idade mais avançadas. A gente vê isso em todos os lugares onde a gente vai, né? Eu acho que isso é uma tendência de mercado, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Hoje tem o que a gente chama do gig economy. O que é isso? São essa economia informal. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar o nome de duas plataformas que eu sei que tem no Brasil, mas, por exemplo, no Brasil hoje você tem um negócio chamado Upworks, que é uma plataforma mundial. Como é que funciona essa plataforma? De um lado, tem as pessoas que demandam serviços. Eu quero uma planilha que faça isso, 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 isso. Do outro lado, tem as pessoas que provêm aquele serviço. Então, você se candidata a fazer aquele serviço. Se você tem a qualificação para fazer aquele serviço, você faz o serviço pela plataforma, a plataforma tem um sistema de pagamento e você paga automaticamente no final. Quem tomou o serviço avalia o serviço de quem prestou o serviço. E aí você fica como um Uber da vida, você tem uma avaliação e tem lá de tudo, tem serviços de tudo que você puder imaginar. Então, começa a explorar essas plataformas. Tem, por exemplo, o Workana. O Workana também, eu sei que tem no Brasil, né? Então, dá uma olhada, se cadastra uma plataforma dessa. Tem serviço de fotografia, tem serviço de tecnologia, tem serviço de estudos bioenergéticos, tem tudo que você puder imaginar. Então, se cadastra numa plataforma dessa, começa a explorar, né? Então, hoje eu acho que tem muitas formas da gente prestar esse serviço sem que a nossa idade seja uma barreira, né? Então é mais uma questão da gente explorar isso a fundo e tentar buscar essas alternativas, fora o mercado de trabalho tradicional que está começando a abrir muitas portas para essa turma de mais idade, para trabalhar menos tempo e etc. Nossa, Maria, excelente. Conversa que também não sabia, viu? Desconhecia essas plataformas, mas muito bom. Acho que tem que ver. Deve ter outras, tá? Eu estou lembrando dessas duas, mas devem ter N plataformas como essa. Acho que legal. Essa apresentação, pessoal, vai ficar disponível depois aqui na área do participante, então se vocês precisarem rever os nomes aí das plataformas que a Maria citou, vocês podem revisitar aqui a apresentação, tá? Não se preocupem em anotar. Maria, dando sequência aqui para as perguntas, chegou também algumas questões aqui, algumas perguntas, até você trouxe aí para nós algumas questões relacionadas a custos ocultos, né? E o pessoal também está pedindo dicas, né? Como você blinda a armadilha de cair aí nos custos ocultos, que é dar aquele presente, né, que não estava previsto, aquele aniversário, etc. Como que a gente poderia, aqui, pelo que eu estou avaliando das perguntas, se blindar e não cair nessa armadilha e depois ter um custo, né, olhar lá o cartão de crédito no final do mês, de um custo que não estava esperando. Controle de orçamento na veia, né? Controlar o orçamento, vou fazer esse presente, não dá, não cabe. Na minha linha lá de extras, não cabe mais nada esse mês, eu já gastei tudo que eu podia gastar. Então, é por isso que eu falo da história lá da Madre Teresa de Calcutá. É disciplina na veia, é olhar essa planilha e você com você mesmo dizer, não dá. Esse mês eu não consigo mais comprar isso, esse mês eu não consigo fazer essa assinatura. Então, por isso que eu falo, a gente não melhora nada que a gente não mede. Então, se você abre a planilha e você vê ali que você não pode, você não vai adiante. Então, por isso que você precisa disso, né? Desse controle de orçamento muito criterioso, né? Porque, assim, cartão de crédito, eu brinco até assim,
é para quem tem muita maturidade, sabe? Para usar, porque assim, a gente começar a pensar que, não, depois eu vejo, não, assim, até para comprar no cartão de crédito, olha na sua planilha, dá, então tá, eu ponho no cartão de crédito porque eu só vou pagar daqui a 25 dias. Beleza, agora não dá, não vai comprar nem no cartão de crédito, porque na hora que chegar a conta do cartão de crédito, você não vai ter dinheiro para pagar. O cartão acho que é uma armadilha, né? Acho que é uma das principais aí, né? Armadilhas que é nós uma temos, das mais... né? E é uma pena, porque é um ótimo instrumento, né? Que você difere o pagamento para daqui a 20, 30 dias, né? Então, se bem usado, ele é maravilhoso. É ótimo. Maria, chegaram algumas perguntas aqui também voltadas aí à preocupação com os filhos, né? Eu também vou tentar reunir aqui de uma forma que eu consiga consolidar aqui para você poder dar uma resposta só. Os pais que poupam para o futuro dos filhos, investindo, por exemplo, em plano de previdência, para comprar um carro, para a faculdade, né? Ou até mesmo para a própria aposentadoria do filho. Em que momento que eles devem conversar com o filho sobre essa importância, né, do planejamento? Eu vi tive a oportunidade de ler o seu livro, vi ali que tem bastante insights também sobre o tema, mas tem algum momento adequado? Porque a gente sabe que nas escolas a gente não tem, né, ainda a educação financeira nas pautas, aí no currículo, e as que tem ainda é muito tímido ali o tema. O que você daria também como sugestão e aconselhamento? Em que momento a gente poderia começar, né, a abordar o tema com as crianças? Então, E vou aproveitar aqui porque tem o do cofrinho. E se o cofrinho e a mesada, ela seria uma medida aqui para também começar a eles, né, olharem para essa questão aí do planejamento? Vamos lá, assim, primeiro, com relação a quando conversar com os filhos. Eu acho que, assim, eu bato palma para quem tem esse tipo de iniciativa e, por exemplo, nos meus livros eu exploro muito o conceito com criança bem pequenininha, paciência, persistência e planejamento, né? E aí, às vezes, a gente pode falar, poxa, mas Maria, planejamento não é uma coisa muito sofisticada para criança? Eu até fiz um post recente que fala o seguinte, né, no post, como é que você explica para uma criança bem pequenininha? Mãe, o que é planejamento? Filho, planejamento é quando a gente pensa muito numa coisa antes de fazer aquela coisa para dar certo no final. Então, assim, a gente não precisa de sofisticar os conceitos com criança, a gente tem que adaptar a linguagem onde a criança entenda. Se você chega para uma criança de 7, 8, 9 anos e fala, olha, eu estou juntando dinheiro para você fazer faculdade, porque no Brasil a faculdade... É muito bacana, primeiro, para a criança começar a entender que algumas conquistas são de curto prazo, outras de médio, outras de longo prazo, né? Então a criança sabe que ela só vai usufruir daquilo daqui a 10 anos, mas é importante ela saber, e eu acho que mais importante ainda, eu acho que a criança se sente cuidada, sabe? Assim, poxa, que bacana, meus pais estão fazendo isso por mim, isso é muito legal. Por outro lado, eu acho que pode falar que isso está sendo feito por uma criança a partir dos 7, 8 anos, mas não fala de valor, porque senão a criança acha que está rica, vai sair contando para os amigos todos, que meu pai juntou não sei quanto para fazer a faculdade. Então, não precisa falar de valor, você precisa falar, olha, eu estou poupando desde que você nasceu, porque eu quero que você tenha a melhor educação do mundo, né? E se a gente poupa desde que você nasceu, chega na hora de pagar, fica muito mais fácil pagar e etc. Eu acho que, assim, é ótimo compartilhar isso, porque começa a estender esses prazos que na cabeça de criança, longo prazo é nano prazo, né, gente? Cabeça de criança, curto prazo é agora, médio prazo é hoje e longo prazo é amanhã. Então, quando você mostra um planejamento desse de longuíssimo prazo, eu acho que a gente está fazendo um bem enorme para a cabeça da criança para entender que ela precisa se planejar para as coisas. E a outra pergunta que você falou de cofrinho e mesada, né? Cofrinho, isso. Se o cofrinho e a mesada, elas já seriam, né, uma forma aí de orientação, de planejamento. Não, e aí, interessante que essa do cofrinho e da mesada, até eu vi aqui nos bastidores, tá? Vou trazer esse exemplo, que quando o pai sai com a criança, fala, usa da sua mesada, e não usa, paga você, pai. Então, assim, da minha mesada eu não vou mexer, usa o seu dinheiro. Não, então, vamos lá, assim, cofrinho e mesada, assim, primeira coisa, assim, a gente não pode limitar a educação financeira infantil a cofrinho e mesada, que a propósito são dois ótimos instrumentos, se bem usados. Os dois dão trabalho. Por quê? Mesada, vamos lá, começar pela mesada. Mesada é a gente, os responsáveis que estão, né, daquela criança, tem que entender primeiro o que eles querem atingir com aquela mesada, qual é o objetivo, o que pode, o que não pode comprar com aquela mesada, né?
tem que ter o dinheiro certo, principalmente com as crianças pequenininhas, né? Tem que ter uma data certa para pagar e a gente não pode não pagar porque aquilo gera uma expectativa enorme na criança. Aqui em casa é todo domingo. A quantidade de vezes que eu e meu marido, a gente saiu para trocar dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro trocado para pagar a mesada no domingo. Por quê? Porque aquilo gera uma expectativa enorme. Se você não pagar, a criança fica muito frustrada. Então dá trabalho, mesada. Tem muita gente boa hoje trabalhando com a ciência da mesada. Então quem for fazer mesada, eu aconselho dar uma lida antes. Por exemplo, muitos pais querem fazer uma remuneração variável da mesada, tá? E aí querem remunerar a criança por algo a mais. Por exemplo, a gente não pode remunerar a criança por uma obrigação da criança. Se na sua casa fazer a cama é obrigação da criança, você não pode pagar mais se ela faz a cama, aquilo é obrigação dela. Mas talvez você possa dar um dinheiro para aquela criança para ela arrumar o quarto do irmão mais novo, que não é obrigação dela, né? Ou por lavar o seu carro, que não é uma obrigação dela. Então a gente tem que pensar. E o cofrinho, eu gosto muito do cofrinho, mas sempre associado ao potinho do futuro. O que é o potinho do futuro? É aquele dinheiro que a gente não vai gastar, que a gente está... É naquele conceito de que a gente guarda sempre uma parte de tudo que a gente ganha. Então, uma parte vai para o cofrinho, para os desejos de curto, médio, longo prazo, e a outra vai para o potinho do futuro. Quando é que eu vou gastar? Não sei. A gente sempre tem que ter uma parte do dinheiro guardado. Então, essa ideia do cofrinho com o potinho do futuro, eu gosto muito. Então, acho os dois ótimos instrumentos, mas aconselho a quem for fazer, dá uma lida antes, tem muita gente falando sobre isso, tem muito livro sobre isso, né? Então acho que vale a pena. Nossa, Maria, excelente, viu? Eu tenho um filho de 5 anos, para mim aqui já fiz a lição de casa, vou fazer a lição de casa agora, mas muito bom insight aqui, muita boa dica excelente aqui. Maria, veio uma pergunta aqui, que foge um pouquinho aqui dessas perguntas que eu já mencionei antes, é uma curiosidade, o povo aqui é curioso. Por que esse nome Resguarde? Então, você falar um pouquinho pra gente. Então, na verdade, não fui eu que criei o nome, né? Eu contratei uma pessoa que fez a minha marca, a minha paleta de cores, o nome, mas o briefing que eu dei para ela, né? Ele se chama Will, né? Eu falei, Will, é o seguinte, eu quero que um nome que em todos os seus sinônimos ou significados nos remetam ao cuidado genuíno que a gente tem que ter com o nosso futuro, né? Por quê? Eu até falei isso durante a apresentação, porque o futuro é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas, né? Então, a gente tem que, assim, se você olhar os significados e os sinônimos de resguarde, tudo remete a esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, é por isso que o nome é Resguarde. Agora ficou claro. Entendemos aqui. Bom, Maria, aqui também o pessoal pediu se você poderia novamente compartilhar aqui conosco os seus canais aí nas redes sociais, o site, o Insta. Deixa eu pegar aqui. Se puder plotar novamente. Deixa eu botar aqui, peraí. Dá para ver? Já está aí? Já dá para ver. Então aproveitem aí, pessoal. Tá aí. Os contatos. E também, como eu mencionei, né, a apresentação vai ficar disponível aí na área do participante, então quem quiser revisitar a apresentação, por favor, né, fique à vontade aí para acessar. Mas obrigada aí por postar. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final, aqui para o encerramento do evento. Eu, assim, agradeço demais, Maria, foi muito enriquecedor mesmo aqui a sua palestra, a sua apresentação. Né, para quem... Acho que a gente conseguiu abordar aqui, né, todas as esferas aqui dos nossos perfis de participante. A gente tem já o participante aposentado, aquele que ainda, né, já está fora da patrocinadora, mas continua ainda a contribuir aqui para os nossos planos, e aquele que está ativo ainda na patrocinadora, né, contribuindo. Então, muito, muito obrigada mesmo, foi muito enriquecedor. E também para os nossos times aqui de colaboradores, né, para a nossa diretoria, acredito que todo mundo aqui conseguiu pegar aqui alguma dica, algum insight para a gente poder aí revisitar, né, o nosso planejamento financeiro. Então, fica aqui nosso agradecimento em nome da entidade. Muito obrigada e muito obrigada mesmo pelo convite, pela participação aí de todos, e parabéns para vocês, né, por estarem tendo esse tipo de iniciativa, terem esse tipo de preocupação. É louvável, parabéns. Obrigada. E agradeço também a minha colega aqui, a Lilian, pela apresentação também. Obrigada, Lilian. A Lilian que é responsável por toda essa organização deste evento, então também obrigada aqui pela moderação, por me indicar aqui pela moderação. E a todo o time que trabalhou aqui por trás também, né, para viabilizar aqui esse evento. Isso. Bom, pessoal, como, né, eu já mencionei, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro, esperamos aí que todos os nossos participantes aí tenham gostado, aproveitado. E não se esqueçam,
de adotar um tubarão. Para mim ficou a dica bem clara. Não se esqueçam. Exatamente. Bom, reforço aqui sobre a importância do tema, né? O planejamento financeiro ele é essencial em qualquer momento da nossa vida. E conte conosco aqui da Fundação Itaú e do Funbep para entender também aí as regras dos seus planos, né? Que faz parte aqui desse conceito também de educação financeira. Nós temos aqui um time todo dedicado, né? A atender o participante, então fica aí também essa dica que a Lilian trouxe aí no início e também eu reforço aqui. E aproveito para pedir aí a contribuição de vocês para responderem a nossa pesquisa de satisfação que está logo embaixo aí do vídeo e também aí para colocar aí, vocês podem mandar os emojis aí de reação aí em relação ao evento, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo evento.